Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 18, 19 e 20 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Amém? Vamos lá então, lembrando sempre que a versão que usamos é Almeida, revista e atualizada. Capítulo 18. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os seus discípulos perguntando: quem é porventura maior no reino dos céus? E Jesus, chamando a criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porquanto aquele que se humilhar como esta criança, este é maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o longe de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te fizer tropeçar, arranca e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos seus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno de fogo. Vede e não desprezeis qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos dos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele os montes, as 99, e indo procurar a que extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e arruí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja, e se ele recusar a ouvir, também a igreja, considera-te como um gentil publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Em verdade vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Só um ressalto, irmãos. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, não é para questão de culto, tá? Vocês podem ver que o contexto aqui é para questão de testemunho de palavra, tá? Só essa consideração aí. Prosseguindo aqui no capítulo 18. Então Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e para que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou ao Senhor que fosse vendido a ele a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se e mandou-o embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor. Chamando o Senhor, lhe disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devia tu igualmente compadecer-se do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor entregou-o aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Então, irmãos, o amor de Deus é incondicional, o perdão não. Nós receberemos o perdão de Deus à medida que nós estivermos dispostos também a liberar o perdão. Capítulo 19.
Aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi ao território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-lhe muitas multidões e curou-os ali. Vieram a ele alguns dos fariseus para o experimentar, perguntando: é lícito o marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher? E que disse, nesse tempo de ideologia de gênero, irmão, nós temos que atentar para a ideologia de Gênesis, A ideologia de Gênesis é essa aqui, que no princípio, no Gênesis, Deus fez homem e mulher, tá? Por esta causa deixará o homem o pai e mãe e unirá-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. E porém vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar também com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe, pois, os discípulos: se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem dado. Porque há eunucos de nascença, há outros que foram feitos pelos homens, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, que admita. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. E eis que alguém se aproximando perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu: por que me chamas? Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isto tenho observado. O que me falta ainda? E Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Lembrando que é um rico que ama as suas riquezas, tá, irmãos? Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? E Jesus respondeu: em verdade vos digo a vós, que os que me seguistes quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos serão os últimos, os primeiros serão os últimos, e os últimos os primeiros. Agora o capítulo 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono da casa que saiu de madrugada para assalariar os trabalhadores da vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse: ide vós também para a vinha, e eu vos darei o que é justo. Eles foram, tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da hora 9ª, ou seja, meio-dia, 3 horas da tarde, procedeu da mesma forma. Saindo por volta da hora 1/10, 5 horas da tarde, encontrou-os outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesses aqui desocupado o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. Então disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros,
pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um, mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia todo. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, porque quero dar a este último tanto quanto dei a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Né, irmãos? No reino dos céus não tem tempo de casa, né? Não importa o que o Senhor chamou, aqueles que o Senhor chamou, trabalhou e foi fiel ao Senhor, receberá o seu galardão, né? É isso que Jesus ensina aqui. Estando Jesus para subir para Jerusalém, chamou os 12 à parte e em caminho e disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas, eles os condenarão à morte e os entregarão aos gentios para ser escarnecidos, açoitado e crucificado, mas ao 3º dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor e perguntou-lhe: que queres? E ela respondeu: manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe: podemos. Então disse: bebereis o meu cálice, mas ao assentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, é porém para aqueles que está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isso, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando, disse: sabei que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vós, será o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão os acompanhava, e eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Porém, eles gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou e perguntou: que queres que eu vos faça? Respondeu-lhe: Senhor, que se nos abram os olhos. Conduído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Amém, meus irmãos? Então tá aqui, tá? Os 3 capítulos, falando aí já da parte final do ministério terreno de Jesus, tá, irmãos? Em breve aqui nós já estaremos vendo questões relacionadas às últimas coisas, né? A paixão, o sofrimento de Cristo. Amém? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Deixa aí o seu joinha, tá? Para que o YouTube considere o conteúdo como relevante. Que os irmãos possam se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Os irmãos possam também compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas tenham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.